Era uma vez um homem chamado Lucas Ferreira, e ele ainda não sabia que se tornaria um herói. Lucas cresceu numa cidade pequena, filho de um professor de história e de uma enfermeira. Sua infância não teve nada de extraordinário. A casa era cheia de livros e de longas conversas na mesa do jantar. Seu pai acreditava com uma convicção quase religiosa que o ser humano era capaz de se aperfeiçoar. Ele ensinou a Lucas que a razão era a luz mais confiável que existia e que a bondade não era um dom, mas uma escolha diária. Essas ideias entraram em Lucas de forma natural, pela convivência, antes mesmo que ele pudesse nomeá-las. Ele cresceu acreditando, sem perceber, que o centro de tudo era o homem. Aos 23 anos, uma inquietação o moveu. Ele sentia que ficar parado enquanto o mundo precisava de ajuda era uma traição a si mesmo. Então, decidiu ser voluntário numa comunidade ribeirinha devastada por enchentes, no norte do país. Seu pai entendeu. Sua mãe, depois de chorar um pouco, também entendeu. A comunidade se chamava Beirada. Quando Lucas chegou, o cenário era desolador. Lama por toda parte, casas destruídas, famílias em abrigos improvisados, crianças com fome e adultos com um olhar de perda total. Mas no meio do caos, Lucas encontrou algo que não esperava. Uma humanidade densa, quase palpável. Ele viu uma senhora partilhando o pouco que tinha com uma vizinha que tinha ainda menos. Viu um homem que perdeu a própria casa, ajudando a reconstruir a de outro. Viu crianças brincando na lama com uma alegria que desafiava a tragédia. Com a atenção que herdou do pai professor, Lucas observou. Ele acreditava que o mundo tem coisas a ensinar se você olhar com humildade. E aquelas pessoas, sem saber, lhe ensinaram algo que os livros do pai tentaram explicar. Mas que só a experiência torna real. O ser humano, mesmo no pior cenário, carrega uma dignidade que não depende de nenhuma circunstância. E essa dignidade era a coisa mais real do mundo. Logo, Lucas descobriu um conflito em Beirada. Uma mineradora havia comprado terras próximas e queria expandir suas operações para o território da comunidade. O dono da empresa, um homem chamado Walter, aparecia com advogados e sorrisos falsos, argumentando que o desenvolvimento econômico era inevitável. Ele dizia que o progresso não podia ser barrado por sentimentalismo e que as indenizações oferecidas eram justas. Mas os moradores não queriam dinheiro. Queriam ficar onde seus pais e avós construíram suas vidas. Lucas não foi até lá para entrar nessa briga, mas a briga foi até ele, como as coisas importantes costumam fazer, aos poucos. Até que um dia você se vê no meio delas, sem saber quando cruzou a linha de observador para participante. Walter não esperava que Lucas soubesse argumentar, e ele sabia. Não com raiva, mas com a clareza apaixonada de quem acredita em algo e pode explicar o porquê. Numa reunião comunitária, Walter apresentou seus documentos. Lucas se levantou, sem gritos, sem punhos cerrados. Com a voz calma, quase como a do pai, na mesa de jantar, ele falou. Ele disse que o progresso que ignora as pessoas em seu caminho não é progresso. É apenas o poder do mais forte esmagando o mais fraco com um nome bonito. Disse que a dignidade daquelas famílias não era um obstáculo ao desenvolvimento, mas o fundamento de qualquer desenvolvimento que valesse a pena. Que uma vida real pesa mais do que qualquer planilha econômica. Ele falou olhando para os moradores de Beirada, porque era neles que suas palavras precisavam ecoar. Ali estava o humanismo na sua forma mais viva. Não uma filosofia de livro, mas uma forma de colocar o ser humano de carne e osso no centro de toda decisão importante. Era exatamente isso que o pai de Lucas havia plantado nele. A crença de que o homem é a medida de todas as coisas e que a razão só vale a pena quando está a serviço da dignidade humana. Esse pensamento, o humanismo, nasceu na Europa do século XV, no Renascimento. Foi um momento de virada. A visão de mundo saiu do teocentrismo medieval, onde Deus era o centro de tudo, para o antropocentrismo. O homem passou a ser o centro do universo, capaz de compreender o mundo com sua própria razão. A vida na Terra ganhou valor por si mesma. Os humanistas redescobriram os clássicos gregos e latinos e encontraram neles um modelo de ser humano que os fascinou. O homem que pensa, cria e se aperfeiçoa. Na literatura, isso gerou obras que celebravam a capacidade humana, explorando a profundidade dos personagens como nunca antes. Era uma literatura que confiava na inteligência e na sensibilidade do leitor, acreditando que a arte pode nos aproximar não de Deus, mas da nossa própria humanidade. Lucas talvez não conhecesse a fundo a história do humanismo, mas ele o vivia na prática. Quando ouvia um morador de Beirada falar da casa que perdeu, ele não ouvia um relato de dano material,
Ele ouvia a história de uma vida, de uma identidade com raízes, de um pertencimento que dinheiro nenhum pode comprar. Walter voltou outras vezes, com diferentes pressões e propostas cada vez menos generosas. Lucas ficou ao lado dos moradores, não como líder, mas como um aliado. Ele ajudou a organizar reuniões, redigir documentos e encontrar advogados para a causa. Fez o trabalho invisível e contínuo que os conflitos reais exigem. Numa noite, meses depois de sua chegada, Lucas conversava na beira do rio com Dona Teresa, uma senhora de 72 anos que nasceu ali mesmo. Ela nunca tinha ouvido falar em humanismo, mas sua sabedoria era da mesma família. Ela disse que o rio não era dela, ela era do rio, ela cresceu ouvindo seu som, aprendeu a ler o tempo no movimento da água, enterrou o marido numa colina com vista para ele. Tirar ela dali, ela explicou, não era tirar uma pessoa de um lugar, mas tirar um lugar de uma pessoa, uma violência profunda que nenhuma indenização poderia reparar. Naquele momento, Lucas entendeu. Era exatamente isso que o humanismo defendia, a profundidade do ser humano e a impossibilidade de resumir alguém a um número. A batalha por Beirada durou 2 anos, uma batalha de documentos, reuniões e audiências, lenta, exaustiva, a luta de quem não tem poder para defender o que é seu contra os poderosos. É uma batalha difícil, mas cheia de coragem e determinação. Lucas ficou até o fim. Emagreceu, ganhou olheiras, brigou com advogados e funcionários públicos mais vezes do que podia contar. No final, a comunidade venceu. Não foi uma vitória completa, nunca é, mas foi o suficiente para que pudessem permanecer com garantias legais sobre seu território. A mineradora teve que dar um passo atrás. Foi uma vitória sim, mas meio instável, sabe? Agora, é importante que a gente continue defendendo essa conquista. Quando Lucas chegou em casa, o pai estava na porta, todo animado para ver ele. Ele o olhou por um momento, reconhecendo no filho algo que havia tentado ensinar. O que eu disse foi bem simples e direto. O centro eram as pessoas. Você sempre manteve isso no coração. E é verdade, né? As pessoas sempre importam. Lucas percebeu que herói não é quem tem superpoderes. O herói, na visão humanista, é quem usa o que há de mais humano, a razão e a empatia. Ver no outro a mesma dignidade que a sua é essencial, não por destino, mas por escolha. Porque olhou ao redor, viu o que precisava ser feito e decidiu fazer. O humanismo acredita que o ser humano pode se aperfeiçoar, que a razão é uma luz na escuridão e que a dignidade de cada pessoa é um valor em si. Acredita que a arte é uma das formas mais poderosas de cultivar essa dignidade. Lucas Ferreira não sabia que era um herói quando voltou de Beirada, mas ele sabia, com a certeza que vem da experiência, que o mundo havia passado por ele e ele pelo mundo, e que essa passagem tinha deixado algo melhor do que encontrou. E isso, no fundo, era tudo o que o humanismo sempre pediu. Obrigado por assistir. Se essa história te inspirou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem acredita na força da humanidade. Até a próxima.